Professor Basotti, hoje vamos falar de mais um vilão da fé. Hoje nós vamos falar sobre Balaão. E uma das recomendações que nós fazemos para as pessoas que nos assistem é que possam fazer a leitura bíblica. Porque nós vamos fazer comentários aqui, mas nós não vamos conseguir abranger todos os detalhes, vamos dizer assim, do texto. Então, é importante que leia do capítulo 22 ao 25, que vai contar a história aí de Balaão e as situações que vão vir depois do fato dele realmente tentar ir contra o povo de Deus, mas aí também no capítulo 31 do livro de Números, que vai falar do final. Então é bom que os irmãos possam ler do capítulo 22 ao 25 de Números e também no capítulo 31 de Números. E aí então você vai ter uma ideia bem clara sobre essa história que nós vamos falar hoje, que é a história de Balaão. Certo, professor? Isso. Bom, vamos então, primeiramente, como fazemos todas as semanas, colocar o nosso contexto. Certo. Bom, nós vamos começar aqui no 22, como o pastor falou, mas antes vamos colocar historicamente em que momento nós chegamos. Então, nós sabemos, que o povo de Israel esteve durante 400 anos no Egito. Certo. Eles saem do Egito sob o comando de Moisés, ficam 40 anos vagando no deserto, e agora que nós já estamos no momento que eles estão em trânsito, retornando para a terra prometida. Até uma informação importante que vai nos ajudar a entender depois, é que em nenhum momento eu vejo que Deus deu ordem para destruir os povos no caminho para a terra prometida. Na verdade, lá sim haveria lutas para ocupar aquela terra. Então, mas no caminho não. No caminho não. Então eles estão a caminho. E aqui quando nós chegamos no 22, aparece a palavra Jericó, porque eles vão estar muito próximo de Jericó, certo. E é em Jericó que vai ter o primeiro embate depois, a história das muralhas de Jericó. Então eles estão já praticamente no momento de atravessar, eles estão agora no território dos midianitas. Certo. Então, o 22 diz assim: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe. Desculpa, eu falei midianitas, são Moabe. São moabitas. Desta banda do Jordão, de Jericó. Então, eles estão assim, do outro lado do Rio Jordão, estão numa região que hoje equivale à Jordânia ali, já próximos de entrar na terra prometida, e aí, já no versículo 22, aparece uma figura que vai ter um papel muito relevante no nosso estudo de hoje, que é Balaque. Balaque, ele era rei de Moabe. Ele diz assim no 2, viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, ou seja, toda uma história, todo mundo que se dispôs a enfrentá-los, começando com os amalequitas, que está lá em Êxodo capítulo 17, eles foram sendo derrotados. Só não foram derrotados o povo de Edom, porque Deus pediu, dei a volta por eles. Então aqui a gente vê que Balaque, que é rei dos Moabitas, ele está preocupado, porque inclusive eu ouvi uma informação que só de homens para a guerra havia 600 mil homens, então era muita gente. Sim. E o que a gente percebe aqui é que Balaque, ele percebeu que não ia dar para enfrentar esta luta, E diz assim no 3, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel, pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo? Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está defronte de mim. Então nós temos aqui esse contexto, ele está com medo. Ele está com medo aqui, professor, não de uma invasão em si, mas que os recursos da terra não vão ser suficientes. Embora, no contexto, a gente vai ver que Israel fala assim: nós não vamos tomar da sua água, não vamos comer do seu pão, porque Deus tem dado provisão para eles, Mas Balaque, ele não vê dessa maneira. Ele vê assim que os recursos são poucos e logo vão acabar, então tem que se fazer alguma coisa em relação ao povo de Israel. Existe um general chinês chamado Sun Tzu, que ele escreve um livro no 4º século antes de Cristo, chamado A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. Ele tem até uma frase neste livro que ele diz assim, o Sun Tzu:
Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Eu vejo aqui que o problema desse Balaque é que ele não conhece. Na verdade, nem inimigo era, ele só queria... Sim, então, por ele não conhecer nem a ele mesmo, né, segundo Sun Tzu, nem ele mesmo, nem Israel, ou como ele talvez achasse que fosse inimigo, por isso ele já perdeu, nisso aí ele já perdeu. Então, a falta de discernimento, professor Basotti, hoje, quem sabe, até hoje, né, um dos grandes problemas, né, e das nossas derrotas. Né? Nós precisamos ter discernimento, precisamos ter bons conselheiros, precisamos ter pessoas que nos orientem de maneira adequada para nós, então, obtermos vitória. E, infelizmente, Balaque não teve nada disso. Eu até acrescento aqui essa frase famosa desse general. A minha frase, essa aqui é minha, viu, pastor? A minha frase é a seguinte, ó. Se a sua batalha é contra os planos de Deus, você certamente perderá a batalha. Não, já está perdido, né? Porque você não pode ir contra os desígnios de Deus. Você não pode resistir a Deus. Né? Tanto isso o apóstolo Paulo aprendeu, né? Quando ele teve a sua experiência, e ele usa a expressão dura, recalcitrar, né? Contra os aguilhões do Senhor. Ou seja, você se machuca quando você vai contra a vontade de Deus. Mas nós ganhamos bênção e alegria por fazermos a vontade do Pai Celestial. Aqui, se ele fosse seguir o conselho do general chinês aqui, ele deveria fazer um acordo, digamos assim. Sim. Uma forma de vencer a batalha é você não entrar na briga que sabe que vai perder. Olha, deixa o povo passar. Era justamente isso que eles queriam. Ó. Nós só queremos passar. Exatamente. E eles poderiam passar de qualquer jeito, mas Deus falou para eles, olha, não entre em guerra com eles, porque eles são parentes, são da descendência lá de Ló e tal. Não entre em guerra com eles, né? Então eles foram lá, pediram permissão e tal, mas foi negado. Aqui também, pastor, eu acho que nós vamos aprender uma lição, já dando até um spoiler, adiantando um pouco, que é a questão da assessoria. Quer dizer, além dele não entender o que estava acontecendo, ele vai ficar muito mal assessorado, porque realmente o Balaão, como assessor espiritual, vai ser um desastre. Né? Então, aí que está. Ele achou, né, que deveria buscar forças espirituais. Né? Só que ele foi buscar no lugar errado. Né? Por quê? Porque nem todo sobrenatural é de Deus. Exatamente. Ele diz assim, a mensagem que chega, ele manda buscar, ele manda ir ao encontro de Balaão, né? E a mensagem que está aqui a partir do versículo 6 diz assim: Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Sim. Ele não tem uma noção, porque veja bem, na verdade, quem amaldiçoa ou quem abençoa é Deus. Isso. Balaão não tem esse poder, não então ele está totalmente equivocado. Porque aqui nesses capítulos, né, professor, que nós vamos ver, Deus é soberano. Isso. O único que pode abençoar ou amaldiçoar é Deus. Isso. Né? E aí nós vamos ver em que condições ele abençoa e que condições ele amaldiçoa, né? Aí o 7 diz assim: Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão, ele disseram as palavras de Balaque. Ou seja, aqui é um formato que com Deus não funciona. Quer dizer, você querer comprar a bênção. Né? Esse é um velho problema, querer comprar, pagar a bênção. Isso, né? Então, por isso ele é caracterizado como um falso profeta, porque ele visa lucro. Né? E não simplesmente trazer a palavra do Senhor. E aqui, então, nós vemos assim, né, que eles, talvez Balaão, as divindades não são nada, né? Nós sabemos que só existe um Deus, né? Mas naquela época eles tinham uma noção de que poderiam barganhar com as divindades, poderiam até fazer que a divindade mudasse de opinião, né? E Balaão achou que o Deus de Israel era a mesma coisa, mas ele era e é o Deus verdadeiro, né? Aí no 8, bom, a impressão que me dá aqui é que essa oferta, pastor, não dá para saber, mas era muito boa, era muita grana, que o Balaão brilhou os olhos dele, com certeza. O negócio era... Que o 8 diz assim:
Né? Bom, veja bem, a atitude correta de Balaão aqui é despachar e falar, olha, não vai dar, né? Mas ele falou, peraí, vamos dar uma Vou tentar. Vou tentar, né? Aí o 8 diz assim, e disse-lhes Balaão, passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Ou seja, vamos consultar Certo. a Deus, né? O 9 diz assim, e veio Deus a Balaão e disse, quem são esses homens que estão contigo? Quer dizer, Deus sabe, né? Mas Deus está puxando a conversa, né? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, nos enviou dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Bom, pastor, aqui eu quero comentar em relação a essas palavras de Balaão, que eu li aqui o versículo 11 principalmente, é que Balaão não falou para Deus o principal, Não. que era a questão da grana. Ele fala com Deus, mas ele não fala que ele está interessado no dinheiro. Então ele não conta para Deus, ele mente para Deus. Ele omite a verdade com a forma de mentira. Certo. É claro que Deus sabe todas as coisas, mas ele não falou aqui o principal motivo dele querer mudar a opinião de Deus. Ele não quer saber quem vai ser amaldiçoado, quem vai ser abençoado. Ele está pensando no bolso dele. Essa é uma característica do vilão, a indiferença para com o problema. Com certeza. O que eu quero destacar, professor Basaldo, nesse versículo que o senhor leu aí, no versículo 8, né, e depois no versículo 9, destacar no versículo 9, veio Deus a Balaão. Balaão não foi a Deus. Deus que intervém. Né? E provavelmente, alguns estudos apontam que provavelmente ele veio em sonho, né, para Balaão, mas aí, assim, a iniciativa é de Deus, né? Não é a iniciativa de Balaão, porque Balaão nunca poderia chegar até Deus, mas Deus chegou até ele. E aí no 12, né, aí sim, né? Aí Deus fala aquilo que se nós não tivéssemos conhecido esse texto, a gente sabendo os planos de Deus que não mudam, a gente já sabe até o que ele vai falar. Né? Não, com certeza. Porque Deus diz assim no 12, né? Para Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes, ide à vossa terra, porque o Senhor recusa-me a deixar ir convosco. Veja que ele mente de novo. Deus falou para ele, né, que não vai amaldiçoar. Ele já conta outra coisa, que ele falou, ó, Deus falou para eu não ir com você. Na verdade, Deus nem tocou nisso. Deus falou, não vou amaldiçoar. Então, perceba assim, Deus não está dizendo, ó, não vá ou tal, mas está falando assim, olha, não faça isso. Isso, é bem claro, não vou amaldiçoar esse povo. Isso é importante, professor, trazendo para os nossos dias de hoje, é assim, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Existem muitas pessoas orando de maneira equivocada e Deus nunca vai conceder porque não está condizente com os planos e propósitos de Deus. Tá? Eu vejo assim, pastor, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu estou envolvido num roubo, numa coisa errada. Estou furtando alguém, estou prejudicando alguém. Aí eu oro para Deus, pedir para ele mudar aquele mandamento, fala, não furtarás. Quer dizer, Deus não vai mudar o mandamento, ou de repente, quer dizer, o indivíduo ele está adulterando. Aí ele vai orar para Deus, ó Deus, né, quebra meu galho aí por fora. Quer dizer, não existe, quer dizer, existe um mandamento, não matarás, não furtarás, tem que estar não adulterarás, quer dizer, dentro do princípio do caráter de Deus. É uma provocação. E com certeza, quando a gente conhece o caráter de Deus, professor, ele não vai fazer esse tipo de oração, essas coisas que são contrários, né? Contrárias, exatamente. Né? Então aqui ele mente novamente, né? Aí, bom, no 14, então, diz assim, e levantaram seus príncipes dos moabitas e vieram a Balaque e disseram Balaão recusou vir conosco. Né? Porém, Balaque prosseguiu ainda a enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, eu rogo-te, amaldiçoa este povo. Ou seja, eles já perceberam que o Balaão estava encantado com a proposta. E fizeram agora, a ideia que dá aqui é que eles dobraram a proposta e ainda falando, você ainda vai ser honrado. Sim. O que a gente percebe aqui, professor Basotti, no caso de Balaão, ele faz joguinho de palavras.
Isso, Né? exatamente. Ele faz joguinho, entendeu? Isso. Ele pensa que ainda está no controle da coisa, que ele pode ludibriar Deus, pode ludibriar as pessoas, né? Então, nós temos que tomar cuidado. Esses joguinhos de palavras não levam a nada, né? Isso. Aí, bom, então, novamente, a segunda proposta, né? Eu acho que ele explora também, pastor, dois aspectos que pegam o homem natural. Um é o dinheiro. E o segundo é a honraria, né? Você vai ser honrado, né? Então, sim. isso, dinheiro e honraria. Né? Bom, aqui fica implícito as mulheres também, porque os cultos a Baal eram, né, verdadeiras orgias. Com certeza. Então juntava tudo aqui que... aí ele seria tratado como um rei. Como um rei, isso. Aí o 18 assim, então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia trespassar o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veja que ele fala que não vai dar, mas espera um pouquinho aí que eu vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Né? Então, sabe, é uma coisa assim, Balaão, talvez ele está sendo aqui mais mula do que a mula, né? Isso. Porque Deus já falou que não, mas perceba assim, a mente dele é uma mente de tratar com as divindades do que ele cria ali, né? Ele não tem assim, porque se ele fala assim, o meu Deus, eu não posso transgredir o que meu Deus falou. Se Deus fosse Deus dele mesmo, pronto, encerrou a conversa. Já teria encerrado. Mas ele vai, né? Porque aí no 21 diz assim, então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Aí o esperado, 22, e a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta. Sim. Aí no 23, viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Aqui no episódio da jumenta, pastor, eu vejo a misericórdia de Deus, com toda essa safadeza, com toda essa mentira, com todo esse jogo de palavras. Sim. Deus ainda, quer dizer, coloca um animal. E aqui eu não vou ler o texto todo, os irmãos podem ler em casa, mas ele bate 3 vezes, a coitada da mula apanhou. Né? Isso, ela vai... Porque é interessante, né? Por isso que eu falo, né, professor? Ele é um vidente, mas não está vendo nada. Não está vendo nada. Então, essa questão da vidência... Ele é um vidente persistente. Isso. Ele é teimoso, mas na verdade a mula é mais vidente do que ele, porque a mula consegue ver o sobrenatural de Deus. Isso. Porque a mula viu o anjo ali que estava se opondo. Isso. Porque assim, ele vai, mas não é vontade de Deus que ele vá. Deus permitiu que ele fosse. É isso que nós temos que estar tomando cuidado, porque muitas vezes Deus permite certas coisas, mas não é a vontade soberana dele, né? Se o Balaque tivesse gostado da mula de Balaão, então o Balaão teria estado melhor, pastor, porque aqui... porque acho que é Salmo 106, que é interessante, professor, para a gente entender entre vontade e permissão, diz lá, acho que é 106, que fala assim, Deus concedeu-lhes o que eles desejavam, mas fez definhar-lhes a alma. Ou seja, Deus muitas vezes pode conceder, mas aquilo não vai trazer a paz real para nós, né? Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade, eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Coitadinha da mula, eu não sabia que ela ia ser poupada. Acho que ela nem teria apanhado tanto, né? Então, apanhou e tal. Para você ver assim, como que realmente Balaão não tinha discernimento vindo da parte de Deus. Mas aqui Deus foi claro, porque Deus diz assim no 30, vou repetir um pedaço do 32. Porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Poxa vida. Sim, Deus explicitou aqui para ele, né? Porque Deus conhece o coração de Balaão. O coração dele está atrás do ouro, da prata, das honrarias humanas. E esse é o coração dele, né? Que é o coração de vilões, né? O coração do vilão. Isso. Esse é o problema. Exatamente. Né? Bom, aqui no 34 ele vai ter um arrependimento tipo
aqueles arrependimentos transitórios que é muito comum também nos vilões, porque o 34 diz assim: então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para se opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti falarás. Sim, sim. Assim foi Balaão com os príncipes de Balaque. Então, quer dizer, Deus permite, mas para falar aquilo... vai falar o que eu mandar. O que eu mandar. O que eu falar para você falar. O 36, continuando. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão via, saiu ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Armon. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então aqui o Balaque... Não, ele continua insistindo para que Balaão ceda ou faça alguma coisa, né? Continuando. Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca eu falarei. E Balaão foi com Balaque e vieram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu Balaão dali a última parte do povo. Então aqui, na verdade, entra numa outra questão, pastor, que é o sincretismo religioso. É algo que nós sabemos que o nosso Deus detesta, que é o sincretismo religioso. Ou seja, misturar um culto com esse Baal Peor, que era um culto que envolvia orgias, sacrifícios. Que tem a mesma ideia de Baal, né? Esse Peor aí, ele é um pouco pior do que Baal. É um dos Baais que eles tinham lá, o Baal Peor. Entrando agora no capítulo 23, aí começa o sincretismo pesado realmente, porque no 23 diz assim: então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão disse, e Balaque e Balaão ofereceram bezerro e um carneiro sobre cada altar. Aqui, pastor, eu me lembro de Oséias 6:9, se eu não estou enganado, mas diz assim: não quero sacrifícios, quer obediência. E aqui é exatamente o que está faltando, né? Deus não quer sacrifícios, ele quer obediência. Só que a gente tem que destacar aqui que, lógico, eles ofereceram, mas não fala que ofereceram para Deus, para Yahvé. Não está claro isso, realmente. Não, eles ofereceram para as divindades. Né? Então esse é o problema. Quer dizer, eles tinham um princípio certo de servir ou fazer o holocausto. O princípio era certo, porque Israel também tinha os holocaustos, só que o endereço era errado, né? Mas aqui no 3 ele diz assim: então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro e o que me mostrar te notificarei. Fala, fica aí que eu vou conversar. Então, teu holocausto não é o holocausto do Senhor, é o teu holocausto. Fica aí com o teu holocausto, né? Então, esses detalhes. Ele faz um jogo duplo, né, pastor? Então, não, porque na verdade o holocausto é de Balaque, não é para Deus, né? O Balaão, ele é tão enrolado, ele é tão. Fica até difícil entender o que ele está fazendo. Não, é astuto, menino. No 5 diz assim, pulando para o 5: então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. No 7, então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta Israel. Aí Balaão diz ainda: como amaldiçoarei o Deus que não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só entre as nações, não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoastes. Porque assim, Deus falou para Balaão: você vai falar só o que eu mandar. Então, nesse primeiro momento aqui, ele vai falar assim: olha, esse povo vai ser grandioso. Aqui, pastor, eu me lembro de Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, que é quando Deus aparece a Abraão
Ele diz assim a Abraão, isso 500 anos antes de Balaão ter nascido. Ele diz assim a Abraão: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Quer dizer, esse é o plano de Deus. Sim, o plano de Deus já estava bem claro. E por isso Deus mostra isso para Balaão. Balaão, não adianta. Não adianta. As tentativas humanas não vão contra o povo. O que me chama a atenção em relação a esse nosso estudo dos vilões, Sim. A nossa proposta aqui é aprender com os erros dos vilões para não Certo. fazer igual. Uhum. Mas se a gente não tomar cuidado, Deus acaba sendo o personagem principal, ele é o principal, porque... Com certeza. Quer dizer, Deus tem uma paciência... Quer dizer, o que me chama a atenção quando a gente estuda os vilões é a misericórdia de Deus, porque Deus Sim. tem uma paciência. Eu leio isso, eu vou ficando cansado de tanto que o Balaão insiste, pastor. Eu já jogava mula em cima dele. Tem enfadonho o texto. É. São 4 altares que ele constrói e ele vai. Não, ele vai tentando, vai esperneando. Ele né? vai esperneando. E aqui, pastor, é algo interessante que Deus vai respondendo para ele. É interessante que Deus fala... Né? E aqui é uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, no 23:19, nós vamos pular para cá, porque é muita insistência dele. Uhum. Deus vai dizer assim para ele: olha, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Aqui, pastor, eu vejo Deus falando, mostrando o seu caráter. Imutável, né? O caráter imutável de Deus. Mas através de um tranqueiro. Esse cara... Então, pastor, é uma coisa interessante isso. Né? Você tem uma palavra boa que vem de alguém que não é bom. Sim, porque aí que entra a soberania de Deus. Né? E uma das coisas, professor Basotti, que a gente tem que entender, principalmente nesses dias de hoje, que é o seguinte: muitas vezes Deus concede, né, dons às pessoas, enfim, né? Mas os dons não são santificadores. Infelizmente, né, as pessoas podem usar de maneira errada. Nós vemos aqui que Balaão, embora ele entrasse no mundo espiritual, ele não tinha um comprometimento com Deus. Ele entrava, vamos dizer assim, pela porta do fundo, né, do sobrenatural. Ele estava atrás da fama e da fortuna. Mas como nós vimos lá no início, Deus veio ao encontro dele. Deus falou: Balaão, para com isso, não é desse jeito. E Deus vai se revelando para ele. E aqui, ó, só nesse versículo que o senhor leu aqui, já novamente era um ponto final para ele. Falou: ó, filho, vai para casa, vai cuidar das suas coisas, porque Deus é imutável. Deus falou que vai abençoar, Deus não muda. Tá? Por quê? Porque a bênção de Deus é um comprometimento dele, é uma aliança desde de Abraão, enfim, né? Bom, então ele continua insistindo, a gente já vai aqui avançar um pouquinho, ele vai até o final do 23, nessa insistência. Uhum. Né? E lá no 25, vamos pular para o 24, lá no finalzinho do 24 acontece algo interessante, no 24 e 25. No último versículo do capítulo 24. Vamos dar um salto aqui, porque ele continua insistindo. Então Balaão levantou-se e foi-se e voltou ao seu lugar. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Quando eu leio esse versículo, pastor, dá a impressão que finalmente caiu a ficha do Balaão. Caiu a ficha dele. Aí do Balaque também, quer dizer, cada um vai para o seu canto. Né? Uhum. O Balaão muito triste, deve ter... Talvez tenha devolvido a grana. Né? Bolso vazio. Mas aí a gente vai entrar no 25, e no 25, no capítulo 25, já no versículo 1, diz assim: Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Aí fica um mistério, fala, mas peraí, parece que está dando certo os planos de Balaão. Então nós temos que ir no capítulo 31 para ter uma explicação. Porque quando a gente chega aqui no 24, 25, dá a impressão Balaão foi embora. Foi embora. Não, até parece que é uma outra história, né? Isso, está exatamente. começando uma outra história, né? Então vamos lá para o capítulo 31, versículo 15 e 16, para entender aqui o que vem depois. O bom da Bíblia é que ela é autoexplicativa, a gente vai encontrando em outros lugares uma explicação para aquilo que ficou... Sim. Por isso que é importante a leitura diária da Bíblia, né? No 31, 15, diz assim: E Moisés lhes disse: Deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor,
no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então, aqui, vamos fazer uma explicação para quem está nos assistindo, né, pastor? Uhum. A ideia que eu tenho é a seguinte: o Balaão falou assim, vamos supor que o senhor seja o Balaque, tá? Eu sou o Balaão. Falou, o Balaque é o seguinte, não dá, eu já insisti, né, já construímos 4 altares, já sacrificamos bois, já conversei com ele, ele não muda. Mas eu vou te dar uma dica, tá? Eu vou te dar uma dica para você, eu vou embora, vou levar a grana, porque eu vou te dar uma dica que vai funcionar. A dica é a seguinte, tá? Você traz umas mulheres bonitas lá do seu povo, mistura aqui entre eles aqui, né? E traz junto o culto a Baal Peor, e você vai ver como que vai vir a maldição. Se Deus não diretamente amaldiçoou esse povo, vamos arrumar um jeitinho para a gente trazer a maldição por outro caminho. Então esse foi o conselho de Balaão. Aí tem que reconhecer que Balaão tinha um tipo de inteligência, só que um tipo de inteligência para o mal. Para o mal. E ele percebeu o seguinte, primeiro, que só Deus podia abençoar e Deus podia amaldiçoar. A segunda coisa que ele percebeu, e esse vilão é tinhoso. Tinhoso. Esse bicho é malignamente inspirado. Não, ele é, né, assim com o cão. Né? Ele percebeu o seguinte, que a bênção do Senhor era condicionante. Ou seja, a bênção tinha uma condição. Desde que o povo saiu do Egito, Deus falou assim, olha, vocês vão passar por meio de pessoas, vocês não se misturem com elas, cuidado com os cultos, cuidado, se alguém convidar você para um jantar, alguma coisa, tome cuidado. Quer dizer, há várias orientações, capítulos ali, 15, 18, 19 aqui mesmo do livro de Números, tem orientações. Né? Então, aqui que tem a astúcia, né, deste vilão, né? Que ele chega à conclusão, fala assim, nós não podemos amaldiçoar, mas nós podemos fazer com que a maldição caia sobre eles pela desobediência à vontade de Deus. Eu vou ler novamente o 25, diz assim então, né? E Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios aos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Vou pular para o 9 já, diz assim, e os que morreram daquela praga foram 24 mil. Então veja, pastor, que de uma certa forma Balaão alcançou o objetivo dele. Sim. Trouxe maldição para Israel. Ele abriu o caminho para que a maldição viesse pela desobediência à vontade de Deus. Então, aí que está a sutileza desse vilão. Né? Tanto é que, professor, do capítulo 22 até no 24, 22 a 24, o nome de Balaão aparece em torno de 53 vezes. No capítulo 25 não aparece o nome dele. O bicho é sutil. Ele é sutil. Né? Então, porque se nós lêssemos sem o capítulo que nós temos agora, o 31, nós veríamos assim, mas por que Balaão é vilão? Ele trouxe a palavra de Deus, tal, ele não amaldiçoou o povo, aí ele voltou para casa. Isso dá essa impressão. Dá essa impressão. É. Mas aí que está a astúcia desse vilão. Né? E ele é comparado, vamos compará-lo com Satanás, as astutas ciladas do diabo. Ou seja, é uma coisa muito bem elaborada. Até tem um autor que ele fala o seguinte, né, que aqui no versículo 24 e 25, capítulo 24, verso 25, né, que o senhor leu, que fala que Balaão está indo para casa, né, tal, talvez está meio desgostoso. Aí esse autor fala assim que, quem sabe no caminho, ele falou assim, rapaz, por que eu não pensei nisso antes? Aí ele fala assim, é o seguinte, eu vou fazer com que o próprio Deus amaldiçoa eles. Isso. Ou seja, eu vou levá-los à desobediência. Convidar para comer, convidar para estar com as mulheradas e coisa e tal. E aí então eles vão descambar. Né? E esse é o problema. Né? Agora, professor, no capítulo aí, 25, né, que me chama a atenção, eu queria enfatizar isso, né? Que fala assim,
no versículo 6, 25, verso 6. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto choravam diante da tenda da congregação. Esse texto demora um pouco para a gente perceber o que está acontecendo, né? Mas assim, numa versão bem escancarada, é o seguinte: Moisés e a liderança ali, de certa maneira, fizeram vista grossa. E eles estão ali na tenda da congregação, chorando, lamentando, por quê? Porque pessoas estão morrendo. O pecado faz isso, é uma seriedade a questão do pecado, porque traz morte. Pessoas estavam morrendo, em torno de 24 mil pessoas morreram por causa disso. Enquanto eles estão chorando lá e tal, passa que ele é um dos principais também. Nós vemos aí no versículo 14, ele é Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas, ou seja, ele é descendente de Simeão. E ele pega e leva uma mulher para a tenda. Cosbi. Cosbi, que a Cosbi também ela é medianita lá e tal, e ela é uma das principais. Quer dizer, ele passa na frente de Moisés e vai lá para a tenda dele, né, fazer a safadeza dele lá e tal, junto com outras pessoas, deveriam ter outras pessoas ali e tal. E aí então que Finéias vai, se levanta e vai, pega uma lança e mata esse transgressor. Isso. Porque eles são líderes. São líderes. Deus tratou seriamente com os líderes. Por isso ele falou para Moisés: pega essa liderança aí, porque eles permitiram. Sim. Olha o nosso compromisso, né, professor Basotti, como liderança da vida da igreja. Nós temos que falar a verdade. Muitas vezes a verdade, meu irmão, não é aquilo que você gostaria de ouvir, mas é necessário ouvir. Porque senão o pecado adentra, a sutileza do pecado adentra, e aí vai gerar morte. Bom, aí o castigo, quer dizer, aquilo que Deus falou para Abraão se cumpre, que foi amaldiçoarem os que te amaldiçoarem. Sim. Então aquela maldição se volta contra aquele povo. E é o que nós vemos aqui então. Com Israel ela foi parcial, ela foi corrigida, graças inclusive à interferência de Finéias. Isso. Né? Mas mesmo assim houve mortes. Quer dizer, 24 mil pessoas. 24 mil pessoas. Vamos analisar. Talvez seria ali 1% ou 0,5%, mas vidas, são importantes. Cada vida é importante. Aí a sentença de Deus no 25:17, ele diz assim: afligirei os midianitas e os ferirei, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbi, filho do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Que é Cosbi? Cosbi é a maioral, ela era uma sacerdotisa, né? Isso, exatamente, que traz toda aquela influência daquele culto. Trouxe todo a influência para levar o povo a pecar. E a partir do momento que eles pecaram, veio a maldição. Porque é o seguinte, professor, nós temos que entender que aqui já passou, né, como foi lido no início, os 40 anos. Isso. Ou seja, uma geração já morreu por causa disso. Isso. Porque o que eles fizeram foi a mesma coisa com Arão. Isso. Quando Moisés está buscando as tábuas da lei, e o povo falou: Arão, faz para nós um bezerrinho de ouro aí e tal. E aí começaram a dançar, pular, cantar e se prostituir, enfim, né? Quer dizer, a mesma coisa aconteceu aqui. Pastor, com base nesse texto aqui, a gente vê o seguinte: o diabo não chega assim cheirando enxofre para assustar, mas ele manda umas mulheres bonitas. Mulher bonita, cheirosa, dançando, aquelas danças do ventre, aquelas moedinhas, né? Só aqueles barulhinhos e tal. E esse barulhinho encanta, né? É o canto da sereia. É o canto da sereia. E já vamos aqui para o desfecho da nossa história, né? No 31, nós temos assim, o versículo 1, né? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. A gente vê aqui que é a última missão de Moisés, Sim, que ele vai passar para o José. Né? Josué já estava ali como... ele era o co-líder, né? Já era o co-líder. Já estava um líder em treinamento. Né? Isso, então aqui vai ser a última missão de Moisés. Aliás, chama a atenção, pastor, assim, que nessas porções a presença de Moisés está muito apagada, né? Me chamou muita atenção, por isso que eu fiz questão de ler o versículo 6 do capítulo 25. Passa na frente dele e ele tá, né? Sei lá. O pastor está com 120 anos, estava meio gagá. Não, mas é que tá.
Então, como diz o Capitão Nascimento, pede para sair. Né? Você é líder, você não é moleque. Né? Você tem que exercer. Então, esse é o nosso papel. Nós temos que exercer a liderança que Deus nos deu. Muito apagado aqui na nossa passagem. Ele estava já meio amoadinho ali. Amoadinho. Né? Aí, pulando para o 7, diz assim: E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Eve e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Peor, mataram a espada. Aí veio o fim de Balaão. Então, o senhor observar, né? Então se voltou contra ele. Então, mas você vê assim, no início nós falamos, se eles tivessem permitido a passagem do povo, entendeu? Eles não iriam comer, nem beber, enfim, eles passariam tranquilamente, não haveria morte. Aí houve morte tanto do lado de Israel, como houve ali quase uma devastação de toda o reino de Balaque. Né? Exatamente, pastor. Então, pastor, a gente após a morte de Balaão aqui, ele morre lá no livro de Números, mas ele continua aparecendo na Bíblia como mau exemplo, né? Então, é interessante, professor Basotti, se o senhor comentar assim, depois o senhor pode ler alguns textos aí, que ele é o mesmo do naipe de Jezabel. Não é apenas um personagem, né? Mas é um espírito, uma tendência. Uma doutrina, como a doutrina de Balaão. Que vai se tornar, né, ensinamentos errados. Exato. Aqui na carta, então, lá em Apocalipse, na carta à igreja de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, versículo 14, né, vai dizer assim: Tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Quer dizer, é um conjunto da obra, não é uma atitude isolada. Isso, porque a doutrina, no sentido assim, o mesmo princípio, o mesmo ensino, a mesma tendência que tinha Balaão. E o que ele tinha? Tentar enganar Deus, tentar fazer com que Deus mude de ideia. Apego ao dinheiro, apego à fama. A avareza, a fama, a luxúria, enfim, né? Tantas coisas. Então continua assim, né? Então, mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, perceba assim, quando nós vemos o espírito de Balaão, naquelas palavras que são armadilhas. Lembra que nós comentamos? Balaão usou muito, né, o joguinho de palavras. Cuidado, irmão. Você pode estar no joguinho de Balaque, de Balaão, né? E pôr no tropeço, ao invés de ser uma pedra de passagem, né? Pastor, eu vejo assim, é interessante, né? A doutrina de Balaão. Balaão em nenhum momento fala assim, deixe de servir ao Deus Yahvé. Não, ele não faz isso. Ele faz o sincretismo. Isso, e de uma maneira muito sutil. Isso, como nós falamos, no capítulo 25 nem aparece o nome dele, ele não está ali. Mas a ideia dele está lá. Isso. E é isso que nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes o mal não se manifesta, mas ele deixa as ideias. Eu vejo que a doutrina de Balaão hoje é alguém que se infiltra no nosso meio e traz doutrinas estranhas que acabam trazendo para nós a perda da bênção de Deus. E muitas vezes, professor, né, não só a ideia de se infiltrar, mas muitas vezes nós mesmos trazemos ideias erráticas. Muitas vezes nós mesmos, porque nós estamos bebendo, aonde nós estamos bebendo, em que fonte nós nos alimentamos. Por exemplo, Balaão buscou o sobrenatural, mas bebeu em fonte errada. E esse é o problema. Muitas vezes nós mesmos nos tornamos hereges. Nós temos outras passagens também, pastor, que falam de Balaão. Uma nós lemos aqui até da semana passada, né? Eu deixei anotado aqui, que está lá em Judas, capítulo 1:11, né? Diz assim: Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo prêmio de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Né? Então, nós temos aqui, então, Balaão sendo lembrado também lá no Evangelho de Judas. Né? E aqui ele fala engano do prêmio de Balaão.
Engano. Engano, né? Então, essa é uma outra apresentação de Balaão. Também encontrei uma referência a ele em Neemias, né? Neemias capítulo 13, versículo 12. Ele diz assim: porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Deus não permitiu. Então, quer dizer, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, professor, as coisas acontecem. Eu gostaria que o senhor lesse o texto ali de 2 Pedro, mas assim, que o senhor pudesse ler no capítulo 2, a partir do versículo 10 até o versículo 15. O senhor poderia fazer essa leitura para nós? 2 Pedro 2, 10 a 15. Isso, porque aí vai deixar bem claro, né, o que seria esse caminho ou doutrina de Balaão, né? Está assim, então. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza dos filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então, aqui Pedro, né, ele está falando sobre os falsos mestres, falsos profetas, falsos líderes, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque esse espírito de Balaão ainda se faz presente, como o espírito de Jezabel, também é relatado ali no livro de Apocalipse, né? A ideia que me dá, pastor, assim, lógico que eu estou usando a minha imaginação aqui, mas eu imagino assim, o Balaão está lá naquela festança, tomando seu vinho lá, e de repente eles são surpresos com a chegada dos israelitas. Então, assim, quer dizer, Balaão, ele engana, e no fim, quer dizer, ele acaba morrendo. Provavelmente ele tem uma surpresa no final. Com certeza, né? Porque talvez ele pensou assim, poxa, então agora nós conquistamos a vitória. Só que ele esqueceu que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ou seja, aquilo que ele falou, ele mesmo não praticou, né? Se voltou contra ele, né? Temos uma passagem, temos aqui também uma passagem que está em Josué 13, 22, né, que diz assim, Josué 13, 22. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por ele foram mortos. Então ele é lembrado em vários textos da Bíblia, né? Então, quer dizer, ele é alguém que vai além dessa passagem principal em Números, mas sempre lembrado como mau exemplo, como vilão da fé. Porque ele foi o mentor por trás de tudo isso. E aí que está a sutileza desse vilão. Porque, como nós falamos, se você pegar capítulo 22 e 24, parece que não teve nada. Mas a Bíblia deixou bem claro e registrado em vários pontos que esse mal veio porque ele percebeu, olha, eu não posso amaldiçoar, mas eu posso levar o povo a se desviar da vontade de Deus. E é isso que o inimigo quer. O inimigo não pode nos derrotar, ele não pode ir contra nós, mas ele pode nos fazer que nós mesmos nos desviemos do caminho da fé. Pastor, já encerrando, eu me lembrei agora aqui, lá em numa das cartas, Paulo fala dos dardos inflamados do inimigo. Isso. Para a gente nos revestirmos com o escudo da fé. Com toda a armadura celestial. Com toda a armadura. Então, eu vejo assim uma questão para nós refletirmos hoje, principalmente aquele que está nos ouvindo e de repente fala assim, parece que eu perdi a bênção de Deus, parece que o Satanás está tomando conta da minha vida, há muita maldição na minha vida. Então, acho que o primeiro ponto,
Qualquer pessoa que tem uma percepção que a sua vida não está mais sendo abençoada, mas ao contrário, sendo amaldiçoada, deve fazer uma reflexão. Sim. E a reflexão é: qual foi a brecha que eu deixei na minha vida para que isso acontecesse? Eu entendo, pastor, que os anjos se acampam ao redor daqueles que estão em comunhão com Deus. Sim. E se Satanás tem algum espaço, ele está como um anjo ao nosso derredor, querendo nos devorar. Mas ele só irá nos atacar se nós dermos um espaço para ele. Efésios 4:27. Não deis ocasião ao diabo, não deis oportunidade. Não dando, o bicho Já é perigoso. É perigoso. Se você dá, então, oportunidade, as coisas se complicam, né? Então, cuidemos, né, pastor? Eu acho que toda batalha espiritual começa com a obediência. Com certeza. Eu vejo assim, às vezes falando, vamos repreender o inimigo, vamos fazer uma oração das lutas e tal. Mas tudo isso eu não vou questionar, mas o ponto de partida é a obediência. Com certeza. Né? Se você tem a obediência, você tem um escudo já. E esse é o principal para nós. Porque eu não vejo Deus mandando nós atacar o Satanás, não. Eu falo, cuidado com as ciladas dele. Essa não é a nossa função, é nos cuidarmos. E o cuidado passa pela obediência. Até assim, professor Basotti, né? Nós estamos já encerrando. Me fez lembrar, há muitos anos atrás, havia um movimento chamado de batalha espiritual na vida da igreja. E eu lembrei por quê? Porque numa certa denominação, numa certa igreja, num certo país, num certo lugar, né? Chamaram um pastor e pediram para ele, né, fazer uma série de conferências sobre esse assunto e que ele pudesse revelar qual espírito estava se opondo à igreja naqueles dias. E aí, então o pastor foi lá fazer a conferência e tal. E ele falou, no final, né, no último dia, eu vou trazer o nome desse espírito que está atrapalhando a vida da igreja, né? E foi, né, tal. E no final, toda a liderança, toda a igreja ali querendo, né, qual que é o nome desse bicho que está atrapalhando a vida da igreja? Então o pastor falou assim, é o espírito de arrogância. Vocês têm um grande espírito de arrogância. Vocês se acham melhores do que os outros. Vocês se acham melhores do que tudo. E por isso vocês deixaram o primeiro amor. Né? Então, muitas vezes nós vamos campeando, né, como diz os antigos, né, procurando as coisas. E muitas vezes o problema é muito mais sério e está dentro de nós. Né? Por isso eu queria deixar uma pergunta. Né? Alguém escreveu assim, será que nós estamos sendo tão sensíveis à honra? Nós temos uma sensibilidade muito grande para a honra, para o comprometimento com as coisas deste mundo, e por isso temos barganhado princípios cristãos. Lembre-se, né, que aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Certo, professor? Certo. E daí, pastor, já encerrando então, e semana que vem? Qual vai ser o nosso vilão? Para rimar com Balaão, Absalão. Não perca, Absalão, outro marvado da Bíblia.